Porque nós somos um jogo de luz e sombra. Não se trata de aniquilar as paixões. A proposta educativa do Evangelho é a transformação, é canalização, é transformar a energia do orgulho em uma energia realizadora, é transformar a sua agressividade em coragem, é converter, não eliminar. Por isso, se o Evangelho prossegue alterando a face do mundo exterior, ele prossegue muito mais alterando a face do nosso mundo interior. Porque eu tenho certeza, você não é hoje o que era 2000 anos atrás. Nenhum de nós suporta hoje assistir a uma criança tendo os olhos furados. Muitos poucos suportam assistir um espetáculo de luta em que algum dos disputadores morre. Fere a nossa sensibilidade. Então alguma coisa se alterou aqui dentro. Algum trabalho foi feito. Partes de nós foram recuperadas. Parcelas do nosso mundo interior foram transformadas. Nós já avançamos e avançaremos, porque nós temos um mestre que não se cansa, Por isso recordamos o sublime caso que está no livro Antologia Mediúnica de Natal. Quando Simão Pedro é conduzido pela Via Ápia para ser crucificado. E um dos soldados começa a zombar de Simão Pedro. A conduta daquele soldado destoa do conjunto. Porque ali haviam crianças, mulheres, idosos, que tinham um profundo carinho por aquela figura carismática de Simão Pedro. Ele que já passara dos 80 anos de idade, que trazia no próprio corpo as marcas do Evangelho, se encaminhava sereno. E um soldado insistia na zombaria, na zombaria, na zombaria, na zombaria. Simão então passa a recordar aqueles momentos felizes da Galileia e sente uma profunda saudade de Jesus. Porque ele que experimentara caminhar ao lado do governador espiritual do orbe, sentia falta daquela voz que nunca condena, sentia a falta daquele sorriso que sempre orienta, sentia a falta daquela fé que nunca se abala, sentia a falta daquela paz que ele nunca experimentara. E ele mal sente que estava sendo pregado na cruz. Dizem as tradições, mas Humberto de Campos não entra em detalhes, então nós ficamos sem saber, que a cruz estava de cabeça para baixo. Nem sente. E as horas passam, e Simão Pedro não desencarna. Aquele soldado, então, zombador, irritado com a resistência daquele ancião, toma de uma pedra e lança na cabeça do velho pescador de Cafarnaum. Segundos depois, diz Humberto de Campos, Simão Pedro se encontra ao lado do seu corpo e percebe que Jesus vem até ele, lhe abraça e o conduz a estâncias de repouso
na espiritualidade superior. Estâncias de repouso. E lá permanece uma semana ao lado de Simão Pedro. Lá ele revê heróis do cristianismo, mártires, outros apóstolos, troca impressões, percebe que seu perispírito havia se recuperado de todas as mazelas da carne, experimenta uma felicidade indizível, e ao cabo de uma semana, Jesus se aproxima e diz: Simão, até logo. Ele fala: mestre, mas você vai para onde? Você vai para onde? Ele diz: Simão, descanse à vontade, o quanto você julgar necessário. Quanto a mim, Simão, enquanto houver uma lágrima no mundo, eu jamais descansarei. Vou para Roma. Simão então se levanta num salto e diz: se é assim, Senhor, eu também vou. E descem nas proximidades de um local onde cristãos seriam assassinados. Jesus se aproxima de alguns deles, começa a consolá-los, e Simão Pedro, seguindo o exemplo, sussurra uma palavra no ouvido de algum, inspira um pensamento positivo em outro, até que ele sente as mãos de Jesus tocar-lhe nos ombros. E Jesus diz para ele: Simão, alguém te procura. Quando Simão se vira, o soldado que havia atirado a pedra na cabeça de Simão estava ajoelhado diante do túmulo de Simão Pedro, com os seus filhos nos braços. O seu filho estava em febre, à beira da morte. Simão Pedro então se ajoelha, estende as mãos e cura o filho do soldado que lhe tirara a vida. Aquele soldado, diante da dor, havia se convertido ao cristianismo e suplicava pela intercessão de Simão Pedro. Era o Evangelho renovando o mundo exterior e o mundo interior.